Olá, muito boa tarde, boa segunda-feira, boa semana, são 15 horas, vamos dar início a mais um consultório. Hoje falamos sobre comunicação entre os casais, vamos ter a oportunidade aqui ao nível da psicologia e da terapia familiar e de casal, saber ter aqui algumas luzes, dar aqui um ênfase a algumas das temáticas mais importantes. O tempo não é muito, mas vamos tentar aqui informá-lo das principais temáticas à volta da comunicação de casal. Vamos também ter a oportunidade de esclarecer mitos e verdades sobre a especialidade de oncologia, nomeadamente sobre o tratamento de quimioterapia. Por isso mesmo, se esta tarde tiver alguma dúvida, nós esta tarde não vamos ter a nossa linha telefónica como é habitual. Vamos sair um pouco mais cedo, mas vamos disponibilizar na mesma o nosso endereço eletrónico para que possa deixar as suas dúvidas. consultório@portocanal.pt para deixar as suas questões por escrito. Nós depois encaminharemos aqui da melhor forma para que, de alguma forma, não fique sem resposta. Hoje, então, o consultório mais curto, a partir das 16 horas pode esperar aqui na emissão do Porto Canal a conferência de imprensa do treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, sobre o jogo com o Olympiacos, o jogo a contar para a Liga dos Campeões. Vamos então cumprimentar aqui o nosso primeiro convidado desta tarde, é o Dr. Tiago Sá Balão, psicólogo, terapeuta familiar e de casal. Muito boa tarde. Boa tarde, Rafael. Dr. Tiago, é a primeira vez que me visita aqui, não é? É, no consultório é. Muito Já bem. vim cá ao Porto Canal, mas no consultório é a primeira vez. Muito bem, portanto, bem-vindo. Sim, obrigado. O Dr. Tiago, para além de ser psicólogo, está aqui especializado nesta área familiar e de casal, não é? Como é que a psicologia evoluiu neste campo para poder ajudar as pessoas? Sim, a psicologia sempre procurou falar sobre, estudar, investigar, não é? Os casais, as famílias e atualmente acho que há uma maior preocupação com essas temáticas, com aquilo que são as dinâmicas familiares, com os casais. Até é curioso que nesta pandemia tem-se falado muito sobre o impacto do confinamento, da pandemia, enfim, dos medos, da relação também do casal com os filhos, enfim, da família mais alargada e o impacto que isto tem nos casais, e há muita curiosidade em tentar perceber o que é que realmente leva a que as pessoas consigam melhor lidar ou ter mais dificuldades, não é, com aquilo que vai surgindo. Porque se as relações entre pessoas, no seio familiar, já são por si só desafiantes e são... é como se fossem ondas, não é? São ciclos, e todos nós, à medida que somos cada vez mais experientes na vida, sabemos de que é que estamos a falar, não é? Portanto, com a pandemia, o desafio é maior. É muito maior. Primeiro porque estamos a falar de uma situação excepcional, não é? E por isso surgem aqui um conjunto de desafios que as pessoas nunca experimentaram, e é pela primeira vez que têm a oportunidade, digo oportunidade porque há sempre este lado, não é? Tem que ver pela positiva, não é? Vamos ver que é uma oportunidade para melhorar, sim, não é? A oportunidade de repensarem as suas relações e a oportunidade também de perceberem a sua capacidade de lidar com as adversidades, não é? Serem mais resilientes. Por isso, claramente, é uma fase muito particular e que gera aqui grandes desafios para as famílias e para os casais, e enquanto psicólogo e enquanto terapeuta de casal e familiar e apaixonado por estas áreas, obviamente fico muito empolgado na tentativa de conseguir ajudar as pessoas a resolverem os problemas que vão surgindo, não é? Há aqui uma ideia clara, aliás, no confinamento já as famílias já começavam a dizer em tom de brincadeira, bom, agora é que ou das duas uma, ou as pessoas ficam juntas toda a vida, quem está junto e quem ultrapassa isto fica junto toda a vida, ou, por outro lado, é agora que as pessoas se vão desentender mais facilmente e haver aqui rupturas familiares para sempre. E não estou a falar só entre casal, entre pais e filhos, não é? Portanto, rupturas, momentos em que, de facto, as relações se deterioram a tal ponto em que depois há pouco a fazer. Mas há sempre a fazer, e é isso que depois o Dr. Tiago também nos vai ensinar. Então, na sua ótica de especialista, com alguma aqui especialidade nesta matéria, o que é a base de uma relação saudável e que tenha pernas para andar e para se manter?
Bem, isso precisávamos aqui de É a horas pergunta de €1 milhão. para falar. Agora, há muitas coisas que são importantes e que nós conseguimos identificar claramente e que podemos generalizar, não é? Porque há sempre uma coisa que é importante referir, que é cada casal e cada família tem as suas particularidades e é dentro deles que nós encontramos muitas respostas para os problemas que têm e também muitas das forças e das competências que acabam por ter. E isso Portanto, é aquele giríssimo, amigo poder... que às vezes aquele amigo que às vezes quer dar um conselho, aquela pessoa que não está dentro das situações. Cada família é mesmo um mundo completamente diferente do outro, não é? Sem dúvida, não é? E enquanto terapeuta de casal e de família, obviamente vejo isso de perto e percebo as diferenças que existem entre cada uma das famílias e também a diferença que existe entre aquilo que as pessoas pensam que a família ou o casal é e aquilo que eles efetivamente são e aquilo que vivem, não é? Porque há muitas das coisas que são vividas que estão só entre portas ou só entre o casal e que depois eu, enquanto psicólogo e terapeuta, acabo por estar a par disso, não é? Mas perguntou-me a Rafaela quais são os segredos. Ou que seria para si, pelo menos, uma das grandes bases. Sim, há uma base que é muito importante, tem a ver com a comunicação. Muitos casais e muitas famílias, podemos ficar em casais para simplificar, acabam por entrar no gabinete e falarem sobre isso e dizerem, assumirem que têm dificuldades na sua comunicação. Nós não conseguimos comunicar um com o outro. É muito fácil dizer isto, é muito fácil de fazer esta análise. E até parece, bom, mas é só isso. Exatamente, parece uma coisa muito simples. Isso é muito, não é? É muito complexo, não é? A comunicação é muito complexa, a comunicação interpessoal é de facto muito difícil. Talvez não sejamos ensinados o suficiente, quer na escola, quer nas famílias, a saber bem comunicar uns com os outros, a conseguir lidar, sobretudo, nos conflitos, porque aí está o grande desafio, porque, como se costuma dizer, quando está bem, está tudo bem, não é? Mas quando surgem os problemas, aí é que vem tudo ao de cima. E vêm as capacidades também de comunicação. E por mais básico que possa parecer, aquilo que eu vou dizer agora é sempre importante reavivar a memória das pessoas, ou até não, até ser de facto alguma novidade relativamente a estes princípios dentro da comunicação. Há duas pessoas, pegando aqui no casal, para simplificar, há quem recebe a mensagem, não é? E quem passa a mensagem. E há aqui algumas características que são importantes para que seja funcional e para que seja eficaz a comunicação entre ambos. Por parte de quem escuta a mensagem, tem de facto de ter esta capacidade de escuta. Há uma coisa curiosa, eu ontem estava a falar com o meu filho, que ele tem 7 anos, e perguntei-lhe o que é comunicação. Ele disse, é falar uns com os outros. Eu, está bem, ok. Então, o que é que tu dirias a alguém para conseguirem falar melhor uns com os outros, não é? Para, no fundo, haver uma boa comunicação. E ele disse uma coisa muito gira, que foi, chamava a atenção para me ouvirem. E nós, quando encontramos este tipo de respostas nas crianças, é absolutamente maravilhoso. Também é importante que quem esteja a falar também capte essa atenção, mas quem está a ouvir tem de facto que dar espaço. Certo, não é? exatamente. Temos, e muitas vezes o que acontece é que os casais, quando entram em terapia, não conseguem escutar aquilo que um outro está a dizer se não houver uma figura mediadora que acabe por ser eu neste caso. E estava eu a dizer que a capacidade de escuta é importante, mas não chega. Porque também é preciso compreender, a compreensão. E para conseguir compreender, entramos agora aqui no domínio de quem está a passar a mensagem, tem de passar a mensagem de uma forma clara e sincera. E para além de clara e sincera, pode haver aqui um segundo tópico, que é também a capacidade de partilha, entrando aqui num lado mais emocional. De não ter receio, porque as relações têm esse privilégio, não ter receio de falar sobre aquilo que verdadeiramente sentem, mesmo que ou a deixe numa posição mais vulnerável, mais frágil. Mas isto ajuda a que um terceiro elemento de quem está a receber a mensagem, não é? Escuta, compreensão, e entra num terceiro elemento que é a empatia.
Se eu recebo a sinceridade da outra parte, uma maior clareza naquilo que me está a partilhar comigo e uma partilha genuína, autêntica e com esta emocionalidade toda, eu vou ter mais capacidade de me conseguir colocar no lugar da outra pessoa. Que no fundo é o que se chama empatia. A empatia, é nós sim. tentarmos validar ao máximo, os sentimentos dos outros, sim, validar colocar-nos no lugar do outro, não é? Certo, exatamente. Mas existe aqui um outro aspecto, é que nós não estamos sempre em concordância. E por isso eu posso por isso e devo... que há os conflitos, exatamente. Não é? Se for assertivo, se usar a assertividade, eu posso e devo dizer aquilo que penso e aquilo que sinto, mesmo que seja contrário àquilo que a outra pessoa pensa. Obviamente que aqui a forma como digo acaba por ter uma grande influência. Mas há aqui um aspecto importante na outra pessoa, que é a abertura à diferença ou a abertura à diversidade. Porque eu tenho de estar receptivo para que não haja, para que possa existir uma resposta contrária àquilo que eu esperava ou uma opinião diferente da minha. Porque, efetivamente, acaba por ser mais importante o respeito pela perspectiva da outra pessoa, é muito mais importante do que a concordância, não é? Ou concordar constantemente com a outra pessoa. Isto é de facto muito importante. As discussões acabam por se basear um bocadinho nisto, não acha? Que é quem é que tem razão? Muito. Não é? Portanto, para que um seja o que tem razão, o outro é o que não tem razão. Exatamente. E se for este o mote... Há uma guerra instalada. Sim. Pouco há a fazer, não é? Até porque muitas vezes as questões são perfeitamente subjetivas, não é? Sim. Não há um certo e um errado, não é? Sim, eu pegaria disso de outra forma. Se for esse o mote, há muito a fazer. Agora, muito dificilmente conseguem fazer sozinhos. Precisamente porque não sabem, não têm as ferramentas adequadas. E é por isso que ganham ao entrar numa terapia de casal, onde há uma pessoa que está de fora, que tem competências para poder atuar a esse nível. Aqui a grande função do terapeuta nestes casos é de mediação. É uma grande função e também pegando neste aspecto da comunicação, é uma pessoa que se deve preocupar muito com a comunicação, com a sua comunicação e ajudar e dominar de alguma forma a comunicação para ajudar o casal, neste caso, a conseguir comunicar bem um com o outro. É importante isto. A maior parte das vezes, de facto, é isso que acontece. As pessoas estão à procura de razão e eu costumo dizer muitas vezes em terapia, que é, se vocês querem ter razão, quem vai perder é a relação. E a verdade é esta, porque eles têm de trabalhar em equipa. Não interessa ter razão um ou ter razão outro. O que interessa é que, perante os problemas que estão instalados, consigam encontrar as melhores soluções ou, perante as dificuldades, conseguirem adaptar-se da melhor forma. E isso só pode ser feito em conjunto. Caso contrário, se cada um anda ali a guerrilhar, não é? A tirar pedras um ao outro, etc., a criticar, não vão conseguir resolver efetivamente os problemas. E há uma eficácia muito grande na terapia, precisamente por isto. É das coisas que mais ouço, é os casais saírem da consulta e sentirem que têm uma melhoria significativa em termos da comunicação. Às vezes também existe outra coisa, que é, nós conseguimos comunicar aqui, mas depois não conseguimos comunicar lá fora. Mas isto é uma caminhada que se vai fazendo e o objetivo as pessoas também estão a aprender, não é? E estão a crescer, não é? Certo. No fundo, normalmente uma pessoa que vá a fazer terapia ou vá ao psicólogo e vá numa perspectiva individual, Sim. também vai fazer o seu caminho. Portanto, em casal, Exatamente. Naturalmente que já são dois seres a ter que se equilibrar ali com aquilo que estão a aprender e a receber. Mas, portanto, há esperança. Agora, outra pergunta que lhe queria fazer é, os casais portugueses, vamos aqui especificar aqui a nossa cultura, não é? Que também tem as suas particularidades, não é? O típico casal português vai à terapia ou ainda tem muita relutância em ir? Vai à terapia. Muito bem. Eu ouço muita gente a partilhar isso comigo, a dizer, mas há muita gente que não vai, há muita resistência. Ou às vezes vão numa situação de crise, se calhar uma ou duas vezes, ou não? Ou as coisas estão a mudar? As coisas estão a mudar, e eu falo também, sobretudo, pela minha experiência, mas eu sinto que as coisas estão a mudar muito. E recebo casais novos, com uma relação muito curta, e recebo casais muito mais velhos, porque também podia haver esta ideia de que as pessoas mais velhas teriam muito mais resistência, e efetivamente acabam por estar, mas marcam presença e estão disponíveis para poder trabalhar em terapia. Por isso, eu sinto verdadeiramente um crescimento
da procura da terapia de casal, até em fases precoces, que era algo que eu me queixava há uns anos, que as pessoas surgiam muito no limite e depois queriam que houvesse ali uma fórmula mágica já que rapidamente resolvesse. De problemas Exatamente. que Fica mais depois difícil. é muito mais difícil de... Sim, de resolver, sem resolver, dúvida. não é? Mas agora as pessoas já vêm mais cedo. O que é giro também é positivo, é não muito é? positivo, não é? Conseguirem já ali alinhar algumas coisas desde o início e aprenderem também uma coisa que é importante, que eu digo muitas vezes, que as relações não são perfeitas, não é? E as relações são maravilhosamente imperfeitas, porque é isso que nos deve motivar, é nós gostarmos da pessoa como ela é. Com esta diferença, quando eu estava a falar há pouco da importância de nós respeitarmos esta diferença, é um aspecto central, pegando na primeira questão que a Rafaela me fez, não é? Nos segredos para os bons relacionamentos, eu acho que este é um aspecto central, é este respeito da diferença. E sinceramente sinto que cada vez mais, e podíamos generalizar facilmente, porque em termos sociais nós também vemos isso, noutro tipo de relações, mas cada vez mais as pessoas têm dificuldade em respeitar a diferença, estão muito focadas em poder mostrar o seu ponto de vista e em impor o seu ponto de vista, que é outra coisa. Quando nós vemos um debate televisivo, por exemplo, o que nós esperamos, ou pelo menos o que eu espero, é que haja argumentação de um lado, argumentação do outro e um respeito pelas ideias, embora não tenha de concordar com a ideia e vou apresentar a minha argumentação para defender a minha ideia. Não propriamente para tirar pedras ao outro, para atacar o outro. Mas é isso que acontece. E ainda há pouco tempo até assistimos a um péssimo exemplo a esse nível. Felizmente não foi no nosso país, foi nos Estados Unidos, mas um péssimo exemplo do que é uma partilha de ideias, não é? Não, pode também não ser um diálogo, nem uma conversa, mas tem que ser um debate. E isso é importante, não é? Quando estamos a querer, lá está, a fazer passar a nossa mensagem. Sim, é importantíssimo, não é? Nós sabemos conversar um com o outro e sabermos o que é que está ali a falhar, porque as pessoas têm as competências dentro delas também. Eu digo isto repetidas vezes, porque às vezes há a ideia que é o terapeuta que chega ali que vai levar tudo, exatamente, como se fosse um professor, e em parte acaba por ser, mas há uma outra parte onde também é um aprendiz, não é? Também aprende muito com os casais e com as suas particularidades e com a força que eles têm e que conseguem resgatar muitas vezes, recuperar. Porquê? Porque muitas vezes estão centrados, a maior parte das vezes, e nós se calhar olhamos para a nossa vida, se calhar também fazemos a mesma coisa, não é? Estamos muitas vezes centrados no que corre mal, no que falta, no negativo, e esquecemos de perceber, esquecemos de estar atentos a ver o outro lado. Porque existe, não é nenhuma ilusão, não é nenhuma utopia, ele existe, nós não estamos verdadeiramente atentos a eles e temos de estar atentos. Isso é uma das formas. Portanto, esta maior atenção no presente e naquilo que nós temos de bom e nas qualidades da relação, e, por outro lado, trabalharmos muito, pensarmos muito na forma como comunicamos. Porque há aqui uma ideia... As relações não são... Lá está. Nós também temos aqui a sociedade ocidental vive um bocadinho com aquelas ideias, não só dos filmes de animação de quando éramos pequenos, como os filmes de hoje em dia, não é? A história, as novelas, os romances, aquilo que nós lemos... A história clássica é um final feliz e é um final que, quer dizer, não vemos ali, há sempre um conflito, resolve-se e foram felizes para sempre. Sim. Só que o foram felizes para sempre tem que ser todos os dias um bocadinho, não é? Sim, há um final feliz porque acaba ali o filme, porque se dessem continuidade ao filme, se calhar havia os problemas depois surgiam novamente. Há essa ideia, sim. As pessoas transportam muito isso dos romances, enfim, dos filmes, e um pouco o mundo encantado e acreditar que as relações são assim e que têm que viver felizes para sempre. E por isso, se não estiverem satisfeitas com alguma coisa, se não estiverem felizes, põem em causa tudo. E isto é que é um dos grandes perigos, não é? Hoje em dia, muito mais facilmente se descarta a relação, não é? E a outra pessoa. Sim. É uma lógica descartável que também, mais uma vez, é o espelho da sociedade, em que nós vimos a sociedade de consumo, não é? Nós temos um telemóvel, há um outro melhor, então descarto este e pego noutro. E, inevitavelmente, nós transportamos isto, e esta é uma ideia que já foi lançada por um sociólogo, Zygmunt Bauman, e é precisamente isto que acontece também nos relacionamentos, esta maior facilidade em conseguirem pôr em causa o relacionamento e a ruptura do relacionamento. E eu fico muito contente, mesmo de verdade, quando vejo casais que estão a entrar no meu gabinete já para além do limite, ou até já com uma pré-decisão ali de divórcio, e que depois conseguem
voltar atrás, entrar dentro da relação e perceber que realmente aquela relação tem muito para dar. Vale a pena ainda, vale não é? a pena. Ainda tem para dar, porque também não estamos aqui com isto e de certeza que o Dr. Tiago não acredita que as pessoas também tenham que estar só porque sim, não, ou porque claro se casaram, ou porque um dia acharam que sim, mas eventualmente se não for bom para elas, não é nada disso que estamos aqui a dizer, não é? Mas dá trabalho, não é? Isso é um aspecto importante porque muitas vezes perguntam-me assim, então como é que correu a terapia, não é? E a ideia pode ser, ok, correr bem a terapia é que as pessoas se mantenham juntas, mas às vezes o sucesso de uma terapia não é isso, o sucesso é mesmo... O meu objetivo, eu digo sempre no início, o objetivo é que as pessoas percebam o que é que está ali em causa, quais são os problemas que estão ali instalados e a partir daí tomem as suas decisões. A decisão pode ser a continuidade do relacionamento ou a decisão pode ser o fim do relacionamento porque pode estar realmente esgotado. Muito bem. Agora, queria também que me falasse dos seus trabalhos, porque o Dr. Tiago acabou por escrever já 2 livros, não é? Não necessariamente todos sobre esta temática, não é? Portanto, não. Qual foi o primeiro livro que escreveu? O primeiro é O Sentimento de Pertença, foi lançado em 2015. Esta já é uma segunda edição, 2019, que contei também com outras pessoas que pedi para poderem também colaborar, psicólogos e uma assistente social também. Sentimento de Pertença, qual é o mote deste seu livro? Sim, os 2 livros têm o objetivo de falar sobre as relações interpessoais, sobretudo as relações amorosas. E aquilo que eu faço é uma seleção de vários textos. Eu adoro escrever, é uma das formas privilegiadas de comunicação e partilho textos em muitos sítios. E vou reunindo algum desses textos, o que aconteceu no Sentimento de Pertença, o que aconteceu também quando o Amor Chega, embora com uma organização um bocadinho diferente, mas basicamente falam sobre os relacionamentos. Por um lado, podem dar algumas dicas para os relacionamentos, até mais o segundo, mais o Quando o Amor Chega, que foi lançado em 2019. Outras vezes servem para as pessoas refletirem sobre algumas coisas, alguns desafios que eu lanço, que eu gosto muito de me desafiar e desafiar as pessoas. Pôr as pessoas a pensar, não é? Que é importante. É preciso isso, sim, acho que sim. Porque muitas vezes também esta sociedade é tão corrida, este aspecto em especial de estarmos a viver esta pandemia, novamente agora com contornos, está outra vez a adensar-se aqui tudo o que é de menos positivo dentro da pandemia, não é? Portanto, os medos, etc. O medo também de um possível segundo confinamento e as famílias ficam um bocadinho, não é, apreensivas. Sem querer receitas milagrosas, como é óbvio, mas, por exemplo, se tivermos que passar por um segundo confinamento, qual seria a mensagem que gostaria que os casais ouvissem? Ora, eu acho que era importante nós pegarmos naquilo que falamos, na comunicação, e aproveitarem o maior tempo que têm, ou mais tempo que têm um com o outro, para realmente se dedicarem a uma comunicação mais eficaz uns com os outros. Porque muitas vezes também a desculpa para não conseguirem comunicar da melhor forma é porque não há tempo para nada. E o confinamento os filhos, permite isso. É casa, exatamente, é o isto, trabalho, é tudo. Acha que muitas vezes é desculpa? Muitas vezes é desculpa, não é? Claro que sim. Porque as pessoas também podem não estar tão habituadas, não é? Para mim pode ser muito fácil de conseguir analisar determinadas coisas porque estudo isso, porque trabalho sobre isso. Outras pessoas têm outras profissões, não é? Em que se dedicam a outros aspectos, não estão atentas à forma como comunicam e até acham que eu devo comunicar de uma forma espontânea, não deve haver aqui intencionalidade nenhuma no meio disto. E essa espontaneidade pode ser ineficaz. Por isso, eu daria este conselho, ou dou este conselho, de conseguirem estar muito mais atentos à forma como comunicam. E se não conseguirem sozinhos, podem procurar ajuda, como é natural. Porque isto é uma dimensão basilar que vai fazer com que muitas outras possam depois funcionar melhor e que os casais acabam por também se queixar, como a sexualidade, a intimidade, etc. Exatamente, porque na base, este é um programa de saúde, não é? Falamos aqui de patologias, há algumas muito complicadas, mas a verdade é que as relações e as nossas relações pessoais e interpessoais são de facto aquilo que no dia-a-dia nos sustém e de facto isto faz parte da nossa saúde. Portanto, por isso é que quisemos que o Dr. Tiago Sábalam viesse aqui ao consultório. Vamos com certeza ver-nos mais vezes. Obrigada pela sua presença aqui no programa.